Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tati Schneider, sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional há 24 anos, sou facilitadora de segurança psicológica e de programas de felicidade no ambiente de trabalho. Eu sou coautora do livro Manual Completo de Treinamentos Comportamentais, da editora Ser Mais, publicado em 2016, e também sou co-criadora do O Jogo da Vida com Propósito, uma ferramenta de desenvolvimento humano e organizacional que foi desenvolvida por mim e pela doutora Cristina Neder, com base na filosofia Ikigai, no propósito de vida, e norteado por teorias da psicologia. E estou como diretora de publicações da Associação Brasileira de Psicoterapia e em parceria com a Ornelas Academy. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, nós estamos na nossa 11ª live. O tema de hoje é como falar sobre saúde mental no trabalho. Este programa de lives, ele nasceu de um susto, na verdade, né, que eu tive no ano passado, em novembro do ano passado, ao me deparar com a publicação do Ministério do Trabalho, publicando uma nova lista em que foram adicionadas 165 novas doenças. Na verdade, as doenças não são novas, né? Mas doenças como sendo agora consideradas como doenças do trabalho. E quando eu me deparei com essa informação, eu fiquei bastante assustada, porque isso prova o quanto que o ambiente de trabalho está adoecendo os trabalhadores, ou os trabalhadores estão adoecendo no ambiente de trabalho. Isso não é natural. Então, com esse choque que eu tive, né, eu pensei, o que eu posso então fazer para contribuir com a ampliação de consciência de que o ambiente de trabalho ele não é um ambiente onde as pessoas devem adoecer, é um ambiente onde as pessoas devem prosperar, né, e que isso é super possível. Então, o que eu pensei? Né? Eu falei, então eu vou gerar consciência por meio de debates, por meio de compartilhamento de conhecimento, de experiência. Então eu criei esse bloco de lives, que elas acontecem todas as terças-feiras, e fomos então caminhando, né, por uma série de lives, onde a gente começa falando de legislação, a gente passa também por um médico do trabalho, por um médico da família e da comunidade, por psicóloga clínica. Passamos também por uma profissional que trabalha com desenvolvimento de criação, uma design criativa. Falamos também já com uma gestora de recursos humanos. Então, sempre no tema, né, abordando o tema de como a gente pode construir ambientes de trabalho mais saudáveis, como a gente constrói ambientes de trabalho que eles propiciem ou cultivem a saúde mental, o bem-estar e a felicidade do trabalhador, em detrimento ao que a gente tem visto recentemente, que é um grande número de trabalhadores, de pessoas adoecendo no ambiente de trabalho. E hoje eu trago o tema específico da saúde mental no ambiente de trabalho. Ainda que a gente tenha, neste momento, né, no cenário atual, podido ler muitas pesquisas e informações de instituições de pesquisa e até mesmo das próprias empresas em relação a esse tema, né, a conversar sobre o ambiente de trabalho mais saudável, conversar sobre o bem-estar físico nas organizações, nesse entendimento de que a liderança ela deve ter este olhar para com o seu modelo de liderança, né? O seu perfil de liderar o time. Esse perfil em que cultive e promova, por exemplo, a segurança psicológica.
ainda que a gente tenha estes temas, né, durante ano passado e este ano, mais precisamente este ano, em voga, né, sendo muito falado nas mídias, nas redes sociais, ainda assim, falar especificamente sobre saúde mental no trabalho ainda é um estigma. E este estigma, ele vem muito de uma crença, né, de uma crença coletiva, de que falar sobre doenças mentais, transtornos mentais, prejuízos mentais, que possa falar, né, só o fato de falar sobre, que possa trazer para as organizações ou para suas famílias esta doença. Gente, isso é uma crença limitante, né? Isso não existe. A gente não falar gera sofrimento. Não falar é prejudicial tanto para a saúde da sua família quanto da sua organização. Essa ideia de que se eu falar sobre isso vai aparecer, né, é na verdade em função de que se a gente abre esse bate-papo, essa discussão, provavelmente, né, as pessoas em determinado momento se sintam mais à vontade de comentar, né, sobre o que elas estão enfrentando em relação a este tema. Né? Não significa, né, então, não falar sobre ele não significa que ele não exista. Assim como falar sobre ele não significa que, em função de eu ter falado, ele passou a existir. Né? Isso, de fato, é uma crença coletiva muito prejudicial à saúde mental. Então, de acordo com uma pesquisa que foi publicada em 2020, né, houve um aumento de 76,2 milhões de casos de ansiedade e 53,2 milhões de novos casos de transtornos depressivos significativos. Né? Então, na quinta-feira desta semana, eu irei publicar um artigo referente a esta live lá no LinkedIn, onde vocês poderão ter acesso a todas as referências bibliográficas, inclusive desta pesquisa, né, que traz esses dados alarmantes sobre saúde mental. Então, não abordar esse tema nas organizações, ele eleva o sofrimento dos profissionais que estão sofrendo, que estão enfrentando algum tipo de transtorno ou sofrimento mental, né? E não falar sobre ele não vai evitar o seu surgimento ou não significa que ele já não esteja acontecendo. Tá? Então, esses transtornos, em linhas gerais, quando a gente fala, né, bom dia, seja muito bem-vindo. Quando a gente fala de transtorno mental e aqui focando no ambiente de trabalho, em linhas gerais, são transtornos que reduzem a nossa capacidade de concentração, geram perda de foco, né? Acontece que a pessoa que está enfrentando estes tipos de transtorno, uma ansiedade, uma depressão, um burnout, ocorre que ela pode sim ter uma certa distorção dos fatos, porque a cognição dela não está no seu estado pleno. Pode levar as pessoas a tomar decisões equivocadas, né? Gera o isolamento social, isso eu venho falando em todas as lives, né? Esse cuidado em relação ao isolamento social, que é muito comum, né? Em casos de sofrimento, e aí não só o sofrimento mental, mas principalmente o sofrimento mental, com esse estigma de falar sobre o assunto, né, de achar que se eu falar sobre isso, eu terei, né, algum tipo de julgamento, ou no trabalho, que o trabalhador que falar sobre isso, ele poderá ser demitido. Então, estes estigmas acabam gerando um prejuízo muito grande para o trabalhador, para a organização, e eu vou dizer para vocês, para a sociedade. O Pedro está dizendo aqui, suas lives estão cada dia mais interessantes e intensas. Obrigado,
você discute temas muito inclusivos e importantes. Muito obrigada, Pedro. Muito importante você estar aqui também, né? Você vem acompanhando, né, ao longo de todas as lives, né? Hoje é a 11ª live, então muito obrigada pela sua presença e pela sua participação de sempre. Né? Ele diz assim: estamos vivendo tempos inseguros. Com certeza, Pedro. E isso afeta, né, a nossa cognição, isso afeta a nossa saúde mental, né? Então, o que ainda como efeito, né, da ansiedade, de uma depressão, de um burnout, ainda como também um efeito, nós temos também o surgimento possível de pensamentos negativos. E esses pensamentos, eles geram um sofrimento muito grande, né? E podem também levar ao sofrimento físico, à dor física. Hoje a gente já sabe que a dor emocional dói no mesmo lugar que a dor física, por uma constituição cerebral. Então, quando as pessoas dizem que dói, realmente dói, né? Fisicamente. A gente sente, a gente tem também a psicossomática para trazer isso pra gente. Então, algumas pesquisas já revelam que falar sobre saúde mental nas organizações traz benefícios tanto para o colaborador, no nível individual, como torna o ambiente em nível coletivo um local saudável, né? Um local criativo e mais produtivo. Então, como eu falei anteriormente, todas as informações de pesquisa que eu estou citando aqui, elas podem ser encontradas num artigo que eu vou publicar na próxima quinta-feira, ainda dessa semana, lá no LinkedIn sobre esta live. Então, lá eu vou colocar todas as referências bibliográficas, que aqui fica um pouco, talvez, complicada de colocar nome, sobrenome, livro, edição, mas lá você tem a informação completa de todas as referências. Então, como eu já trouxe, né, em lives anteriores, falar sobre saúde mental no trabalho, a gente pode falar em duas esferas, né? Na esfera individual, na esfera do colaborador, assim como na esfera organizacional, e aí me referindo a uma esfera coletiva, né? O Pedro coloca aqui: as relações humanas estão adoecidas. Como... Peraí, Pedro, deixa eu pegar uma ajuda aqui. Como moro em cidade pequena, tendo crescido em frente da pracinha da cidade, julgo em meu pequeno e infinito universo que nos faltam mais bancos de praças. Ai, concordo, adoro. E esse é um fator que eu fico muito feliz, que meu filho hoje já nos seus 20 anos, que ele diz que ele se lembra da infância dele, que eu levava ele muito para brincar na praça, tinha uma praça bem grande em frente de casa, bem bonita, e eu levava ele todo dia para brincar na praça, e é uma recordação que ele tem, e eu fico muito feliz por isso. Então, concordo e entendo, Pedro, o seu apontamento aqui pra gente. Então, voltando a falar sobre esferas, né, que a gente tem essa esfera individual e temos a esfera, então, coletiva, quando a gente fala de saúde mental no trabalho. Então, na esfera individual, alguns passos que, deixa eu ler aqui, que a Kelly Greenwood, fundadora da Mindshare Partners, sugere, né, para que a gente possa começar um trabalho no nível individual, no nível pessoal, são pensar no que você está enfrentando e qual é o impacto deste enfrentamento. Então, você olhar para ele, sabe assim, cara a cara, né? E pensar, bom, o que eu estou enfrentando aqui, ele tem um impacto no meu desempenho profissional? Ele tem impacto no meu comportamento? Eu mudei o meu comportamento? Ele tem impacto nos meus relacionamentos? Ou que outro tipo de impacto ele tem? O próximo passo é você pensar em qual é a duração
deste impacto. São impactos esporádicos ou são impactos duradouros? Isso é importante, é uma análise importante. Assim como avaliar a frequência, tá, em que está surgindo talvez pensamentos negativos, alterações de humor, por exemplo. Tá? Pensar nas possíveis causas destes sintomas. Então, será que tem alguma relação com o trabalho? Né? Será que tem alguma relação com a minha percepção, interpretação em relação a algum acontecimento na minha vida pessoal? Tem um fator estressante de maior alcance ainda? Né? Então, fazer essa análise, ela é muito importante, tá? Próximo passo é verificar se a empresa já possui algum recurso para os colaboradores, como, por exemplo, uma capacitação em saúde mental, grupos de apoio, por exemplo. Né? Então, fazer essa validação, o que a empresa ela já oferece como um apoio, como um incentivo a essa manutenção da saúde mental. Pode ser que não ofereça nada, eu sei, né? Mas eu sei também que tem muitas empresas que já estão olhando para isso de uma forma mais séria, tá? Então, dê uma olhada se sua empresa oferece algo nesse sentido. Outro ponto importante, então ainda na esfera pessoal, é você, colaborador, pensar também como a empresa, a organização, ela poderia te apoiar e te auxiliar neste momento. Né? Então, muitas vezes, né, um simples pedido, uma negociação, que muitas vezes é muito simples, ela já pode te gerar um conforto muito maior, né? Uma redução, né, dos seus impactos negativos, uma redução dos prejuízos que você vem tendo. Um exemplo muito simples, né, de uma cliente minha, que ela gostaria de fazer, passar pelas sessões de terapia. No entanto, como eram sessões presenciais, e a terapeuta que ela contratou ficava numa distância aí razoável, né, de onde ela estava, ela precisaria ou entrar um pouco mais tarde no trabalho ou sair um pouco mais cedo. Era uma negociação muito simples dela fazer com a empresa, né? Explicar que ela precisava, então, de um atendimento, de passar por um processo. Então, precisaria contar com a ajuda da empresa para chegar meia hora atrasado ou sair meia hora mais cedo do trabalho. Inclusive, algumas empresas negociam até a reposição desse tempo, né? Então, negociações muito simples, muitas vezes, trazem resultados e impactos enormes, né? Então, avaliar também com quem que você poderia contar, né? Como uma pessoa que você confia, como uma pessoa que pode te apoiar e como uma pessoa que pode também te ajudar a organizar as suas ideias. Idealmente, quando a gente fala de trabalho, de ambiente de trabalho, idealmente seria o seu líder, né? O seu líder teria este papel de te ouvir, de ter essa escutativa, sem julgamento e de apoiar você, entendendo a sua necessidade e verificando o que seria possível ajustar, né, para reduzir o seu sofrimento, enfim. Então, o líder seria essa primeira pessoa. Não sendo possível que seja o seu líder, porque requer uma pessoa que você confie, né? Não sendo possível, buscar um colega de trabalho que você confia, né? Para você conversar, que você possa se abrir, um amigo, um familiar. Então, num primeiro momento, né, esse núcleo de apoio, ele é muito importante, né? O próximo passo, né, que eu costumo dizer é não procure ajuda só quando você estiver no fundo do poço, né? Procura antes. Por isso é tão importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento,
né? É extremamente importante que a gente possa se olhar, né, e refletir. Eu tô chegando num lugar que eu já estive, que eu não quero voltar, né? Porque a partir dele eu sei o que acontece, né? Tem aquela questão, né? Ladeira abaixo. Então, o autoconhecimento é extremamente importante, né? Porque você tem essa capacidade de olhar e falar, não, aqui eu já preciso procurar ajuda. Por quê? Porque eu não quero chegar no próximo estágio. E no âmbito organizacional, né? Como que a gente trabalha, então, esse tema, né, da saúde mental num olhar organizacional? Então, a criação, né, se a gente quer, né, trabalhar num ambiente onde tenha criação de ambiente criativo, seja produtivo, seja um ambiente propício à felicidade do trabalhador, não tem como não falar, não trabalhar, não apoiar, né, movimentos relacionados à saúde mental, né? Então, para que esse tema ele seja abordado de uma forma séria e benéfica nas organizações, é importante que, antes de mais nada, seja feito uma análise estruturada da organização, ou seja, um diagnóstico, entender qual é a cultura organizacional, entender quais são as políticas de recursos humanos em vigor, né? Entender qual é o perfil de liderança, né? E verificar quais são aquelas regras, né? Que são as regras acordadas e as regras veladas. Então, é super importante ter esse olhar. Por quê? Porque a partir desse diagnóstico é possível identificar qual é o cenário atual da organização e entender quais seriam ou quais serão as melhores estratégias para cultivar um ambiente de saúde mental que favoreça esse cultivo da saúde mental. É importante entender que não adianta a gente iniciar um trabalho, né, um programa de saúde mental, um programa de bem-estar, um programa de felicidade do trabalhador, se as necessidades básicas ainda não estiverem sendo atendidas. Quais são algumas das necessidades básicas, né, no trabalho? Então, focando no trabalho. Oferecer um ambiente de trabalho arejado. Muito frio, muito calor são agentes estressores, né? Oferecer um local de trabalho que tenha iluminação natural, preferencialmente, né, que entre a luz do sol. Ter mesas e cadeiras ergonômicas para aquela determinada função, atividade ou área. Ter acesso a água e banheiros. Nossa, Tati, isso é básico do básico. Pois é, e é preciso ser dito aqui, né? Ter um local, né, em que você trabalha em segurança, né? Isso também, né, não trabalhar em segurança é um agente estressor. E hoje em dia, infelizmente, né, o Brasil, a gente está enfrentando questões seríssimas em relação à segurança. Ambiente de trabalho organizado e limpo são também algumas das necessidades básicas, né? Aqui tem uma pergunta. Será que podemos ter o mesmo olhar para os diversos tipos e tamanhos de empresa em relação às necessidades básicas? Sem a menor dúvida, são necessidades básicas, né, para qualquer, independente do tamanho da empresa. E os projetos que são possíveis de serem implementados, eles também são possíveis em empresas de qualquer tamanho. É claro que existem ajustes a serem feitos, mas sim, eles são possíveis, tá bom? Excelente pergunta. Então, tendo as necessidades básicas atendidas, a partir daí é possível se pensar, se trabalhar em projetos mais complexos e de maior amplitude, tá bom? Então, um bom começo para estes projetos, né? Então, a gente falou de diagnóstico, a gente falou de entender se as necessidades básicas estão sendo atendidas. O próximo passo é entender que felicidade do trabalhador ele está relacionado diretamente ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, a gente também já tem pesquisa sobre isso e eu vou colocar
também lá no artigo que eu vou publicar no LinkedIn. Na próxima quinta-feira tem também a referência bibliográfica deste ponto. Então, incentivos e manutenção deste equilíbrio de vida entre, né, a vida e vida pessoal e vida profissional, eles são cruciais, tá? Um paradoxo: a lei protege, a lei viola isso, Pedro? É um paradoxo. E hoje nós já temos, digo, são tantas exigências legais e financeiras. E hoje nós já temos, né, este ano, uma lei de um selo, né, para as empresas que comprovem que elas cultivam e trabalham com projetos e programas para o cultivo de saúde mental. Então a gente já tem, falando em lei, né? Você me lembrou disso, né? Agora, né? Falando de lei, a gente já tem então a aprovação desse selo, tá? É um selo que ele vai ter validade por 2 anos para as empresas. Elas precisam comprovar algumas estratégias para a manutenção e o cultivo da saúde mental. Eu vou falar de algumas estratégias aqui, e aí eu já comento que algumas delas estão inclusive inclusas como exemplo nessa lei. Pedro, você é advogado, né? Você, por favor, me ajude com a relação da lei, por favor, né? Vou trazer aqui uma fala do Sérgio Cancelo. Ele é Chief Happiness Officer da Happy Force. Ele diz, né, que os critérios que influenciam no clima de bem-estar das empresas, eles estão relacionados com comportamentos e componentes relacionais e sociais. E lembra que eu disse lá no começo que um grande prejuízo, um grande impacto que as pessoas costumam ter quando apresentam ansiedade, depressão, burnout ou outros transtornos ou doenças relacionadas à saúde mental é o isolamento. Normalmente as pessoas se isolam, né, por medo de serem julgadas, tá? E isso daqui é muito importante quando ele traz esse ponto pra gente. A gente realmente precisa olhar para isso, tá? Então, se eu tenho um amigo, um familiar, que eu percebo, que eu noto que ele vem se isolando, chega mais pertinho, né, dessa pessoa, né, ofereça, estenda a sua mão, veja se ele precisa de algo, tá? Então, Sérgio Cancelo, ele cita a importância da empresa cultivar o aprendizado, o desenvolvimento, programas que valorizem e que reconheçam os seus colaboradores. Então ele traz como estes fatores como fatores essenciais para cultivar um ambiente saudável, um ambiente que seja propício, por exemplo, à construção de um ambiente favorável à felicidade do trabalhador. Então, algumas estratégias que as empresas podem implementar, né, num cenário ainda inicial, né? Então as necessidades básicas estão atendidas e eu quero começar a trabalhar, né, com essa construção desse ambiente mais saudável. Então algumas coisas que são possíveis, que não vão gerar um grande trabalho, que não precisa, né, necessariamente contratar uma consultoria para isso e que é possível começar, né? Por exemplo, fazer uma análise em relação à carga de trabalho, se é uma carga de trabalho excessiva, se a carga de trabalho está adequada, porque lembra, está relacionado, né, ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Tá? Então essa é uma primeira análise que é super possível de ser vista, né? E esse entendimento, né, do que está sendo cobrado. É horas de trabalho ou é entrega? Né? Recentemente eu li também uma pesquisa, e agora infelizmente eu não vou me lembrar a fonte, mas eu já li essa pesquisa há muito tempo atrás, e agora ela saiu de novo e traz o mesmo resultado, né? Que é sobre a diferença de produtividade, né, do americano e do brasileiro.
E é assustador, é assustador. O americano, ele trabalha em termos de horas de trabalho menos do que o brasileiro e produz absurdamente mais. Tá? Então, ter esse olhar, né? O que a gente está olhando? A gente está olhando para números de horas ou a gente está olhando para qualidade, a gente está olhando para produtividade? Outro fator que é possível, né, se implementar, pensar sem grande necessidade de investimento, enfim. Por exemplo, o horário de trabalho. A gente também vem entendendo através de algumas pesquisas que o horário de trabalho flexível tem sido um fator extremamente importante ou estressor quando a empresa tem ou não tem, né, essa política de trabalho flexível. Né? Então, eu posso, de repente, iniciar meu trabalho depois que eu deixo meus filhos na escola, eu chego por volta de 9, tá tudo bem. Né? Então, essa flexibilidade tem sido muito apoiada e pesquisada. Tá? Então, é algo importante a se pensar. Incentiva práticas de esportes ou atividades físicas, também já falei na live anterior, já trouxe uma live tratando exatamente desse tema, né, falando sobre especificamente os benefícios da atividade física para a cognição, para o desempenho, tá? Respeitar o horário de almoço, parece super banal, né, mas tá lá na necessidade básica, né? E ainda mais num trabalho remoto ou híbrido, eu tenho visto muitas pessoas almoçando na frente do computador, isso não é legal. Então incentive, é algo muito simples, né? Incentive que as pessoas tenham seu horário de trabalho. Promover o cultivo de pequenas pausas durante o dia. Eu também falei na live da semana passada, citei uma pesquisa que traz essa informação, uma pesquisa do Texas, né? Que traz essa informação de forma muito clara. Use esses seus 10 minutos de pausa durante o dia para fazer algo que você verdadeiramente gosta e que isso tem um impacto direto na sua produtividade, no seu desempenho, na sua criatividade, né? A empresa também pode disponibilizar um canal, né, de apoio aos colaboradores, né? Talvez pode iniciar pelo RH, alguém do RH, né? Palestras sobre saúde mental, palestras sobre bem-estar, palestras sobre segurança psicológica, é um começo, tá? A palestra, ela pode ser um começo, é legal, né, que se a empresa pensar num projeto, tá? Então, a palestra, ela pode ser o primeiro pedacinho que a gente começa a ampliar a nossa consciência, né? Então, é olhar que aquilo existe, que a empresa tá olhando para isso, tá? E aí depois continuar, tá, gente? Porque a palestra, ela tem um efeito pequenininho, né, em termos de aprendizado, tá? Mas ela é importante para iniciar um tema, é melhor do que não fazer nada, né? Então, ela é importante para iniciar esta abertura de mente, de consciência, tá? E também não é algo muito caro, né? Quando o Pedro traz aqui das empresas pequenas, enfim, é um investimento que é possível fazer, tá? E apoio ao atendimento psicológico. De que tipo esse apoio? Como eu comentei anteriormente da minha cliente. Talvez, né, a flexibilização em termos de horário, para que ela possa ser atendida, né, para que ela possa ter um tratamento adequado, tá? Já para as organizações que elas estão num grau de maturidade maior, né, aí sim a gente pode falar de outros projetos, né, como por exemplo, e aí a gente também entende que são projetos que estão lá naquela lista que eu falei, como exemplo, né, do selo de certificação das empresas que trabalham, que cultivam a saúde mental no trabalho. Por exemplo, desenvolvimento de liderança é extremamente importante. Extremamente, o líder modela a sua equipe. Então, é extremamente importante, né, esse olhar, esse desenvolvimento da liderança, né, rever o modelo de liderança, instrumentalizar estes líderes,
né? Pedro coloca aqui, você está nos disponibilizando conhecimentos e experiências muito importantes e não são disponibilizados tão facilmente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Pedro. E mais uma vez agradeço sua presença aqui. Sempre muito importante, né? Eu gosto de compartilhar e eu acho que a gente, né, o conhecimento, se ele fica só comigo, ele não vale de nada, né? Esse compartilhamento, essa troca, ele tem um grande valor e a gente vai aqui trocando e aprendendo juntos, né? Construindo juntos. Então, programas de bem-estar nas organizações, programas de desenvolvimento de equipes. Então, a gente olha para o líder e a gente olha também para a equipe, tá? O líder, ele é parte da equipe, tá, gente? Também, em algum momento aí de literatura, houve essa distinção. E hoje a gente já sabe também por estudos, né, muitos estudos sobre o tema, que o líder, ele é parte da equipe, tá? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, no coaching de equipe, o líder, ele faz parte das sessões com a equipe, né? Então, trabalhar a equipe com esse olhar de construção de equipe, com esse olhar de construção de confiança, de empatia, de segurança psicológica. A segurança psicológica tá aí na base, né, de todo o meu trabalho, tá? Então, implementar programas de felicidade, programas de reconhecimento, que a gente já viu lá o pesquisador, né, espanhol comentando da importância do reconhecimento. Então, é bem legal quando a empresa faz aquele programa de reconhecimento, sabe? Chama toda a empresa, às vezes tem um PIN, tem um selo, tá? E aí, essa característica, né, do mundo virtual e presencial, né? No presencial, usa-se muito aquele PIN ou um crachá, né? Ter grupos de apoio, né? E disponibilização da equipe de psicólogos, tá? Então, aqui, né? Então, a gente já tá falando aqui num outro nível, né? Então, talvez a empresa possa contratar, né, uma empresa que disponibilize, eu faço também esse tipo de trabalho, que disponibilize psicólogos para o atendimento de seus colaboradores. Então, aqui a gente já está num outro nível, né? Lembra que a gente está seguindo aqui do básico, né, até o mais complexo, tá bom? O famoso efeito churrasco na obra. Meu Deus, eu sou péssima em, sabe assim, utilizar este tipo de analogia. Me conta o que quer dizer. Além do que eu sou vegetariana, então talvez eu não me ajude, Pedro. Me conta um pouco mais, né? E se eu entendi corretamente, né, a sua frase, talvez seja esse trazer mais pertinho, assim, o que muitas empresas chamam, talvez, de fazer um happy hour, esses tipos de encontro. É isso? Será, Pedro? Tem uma pesquisa também que traz isso, tá? Que fala que da importância, né, de construir relacionamentos fora da empresa, como, por exemplo, em happy hours, né, que a construção da confiança, né, ele vai se estabelecendo de uma melhor forma, tá? O efeito churrasco é o levar a felicidade. Muito bom, muito bom. Então, para que a gente possa, né, a gente tá chegando aqui no finalzinho desse nosso bate-papo, então para que a gente possa construir um ambiente de trabalho que seja saudável, né, que seja produtivo, é fundamental falar de saúde mental nas organizações. Então, de novo, não falar sobre ele não significa que as pessoas não estejam enfrentando problemas de saúde mental. E falar sobre ele não significa que as pessoas magicamente terão problemas de saúde mental. Isso é um estigma, é uma crença que prejudica, né? A gente abordar o tema prejudica quem de fato está em sofrimento. O Edu coloca aqui, sim, muda tudo fora da empresa. É verdade, concordo com vocês, muito bom. Então, a gente, né, deixa eu ver aqui, o homem tem mais dificuldade em expor essas questões. Olha, Pedro, eu não tinha
trazido aqui, eu não trouxe aqui, né, nenhuma questão específica em relação ao ponto de gênero, né, do homem, da mulher, né, ter mais ou menos dificuldade para falar sobre saúde mental, mas você tem razão. Tá vendo como é legal, né? A gente vai aprendendo e vamos construindo aqui juntos. Eu adoro isso, né? E você tem toda a razão, né? A gente tem, de fato, historicamente, né, uma questão que é mais aceitável, vamos dizer assim, né? As mulheres falarem sobre suas dificuldades, né? Tem um livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, um livro bem antigo, sensacional, sensacional, que se vocês ainda não leram, eu super recomendo, mas já devem ter lido. E ela traz em determinado momento exatamente essa questão. Ela é uma pesquisadora e ela traz exatamente essa questão, né, do homem de ser, né, esse super-homem e de nem sempre ter essa possibilidade de expor as suas questões, né? E as faixas de idade também têm suas próprias dificuldades específicas. Perfeito, exatamente. Aqui a gente fala muito bem colocado e super indico. Quem quiser conhecer um pouquinho mais desse tema, né, em forma de pesquisa, dá uma olhada nesse livro, que é bem interessante, né? Acho que a dificuldade do homem é em grande medida genética, não sei. Eu acho, Pedro, que é cultural, tá? Eu acho que ela é uma questão cultural, como a gente falou de crença, né? Como a gente falou dessa construção coletiva, né? Eu acredito que permeie para este caminho, tá? Então, a gente vai aqui, né, encerrando esse nosso bate-papo sobre como falar sobre saúde mental no trabalho. Eu queria, então, agradecer a cada um de vocês que esteve aqui presente, que trabalhou aqui comigo, né, no chat, que colocou as suas considerações, as suas certezas, as suas dúvidas, né, as suas perguntas, que contribuiu para a gente construir aqui junto esse bate-papo, esse espaço de aprendizado, de ampliação de consciência. Essa é a última live, então, do mês de junho, seguindo, né, então sendo coerente com o que eu venho trazendo, né, desde janeiro até aqui, né, eu vou, em julho, fazer uma breve pausa em relação às lives, tá? Então, somente em julho eu preciso descansar um pouquinho. Então, sendo aqui de novo coerente com o que eu venho falando. Celso, que delícia você tá aqui também. Depois, é super importante esse bate-papo. Muito obrigada pela sua presença. O Celso, todo mundo conhece, humorista, e aí todo mundo conhece, né? O Celso Júnior. E nós fizemos uma live juntos pra gente falar sobre humor no ambiente de trabalho. Então, quem tiver interesse, durante o mês de julho, né, que eu vou dar uma pequena pausa, descansar um pouquinho, né, fazer esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que eu falei aqui bastante e que eu venho trazendo ao longo desses meses, né? Em agosto, eu volto pra gente falar sobre o tema com uma campanha que será Liderança em Foco. Então, durante o mês de agosto, eu vou trazer o tema de liderança, tá? O Celso Júnior diz aqui, tem muita coisa para falar, é uma preocupação constante no mundo corporativo. Precisamos marcar outra live, hein? Com certeza, eu super topo. Vamos se falar com certeza. O Pedro em outra dificuldade. Agir em consonância com o pensamento. Exatamente. Então, agindo em consonância com o meu pensamento, com a minha necessidade, com o que eu venho trazendo, né, para vocês. Então, durante o mês de julho, eu os convido a reassistir, né, ou assistir em primeira mão, para quem não pôde estar presente nas devidas ocasiões, né, todas as lives ou algumas lives. Todas elas estão disponíveis no YouTube da Coaching for Action. Então, terão lá com esta 21 lives.
dos mais variados temas, no entanto, todos com base, com foco na segurança psicológica, nessa construção de ambiente de trabalho saudável e produtivo. Todas as lives, eu sou aqui suspeita, estão riquíssimas em termos de informação, de troca, de experiência. Então fiquem à vontade de assistir, de comentar, de compartilhar. E em agosto, então já na primeira semana de agosto, na terça-feira, estarei aqui, espero vocês, para a gente falar sobre, então, liderança, tá bom? Tenho que deixar a sala. Boas férias, muito obrigada a todos, um ótimo dia e nos vemos na live em agosto. Mas durante o mês de julho, por favor, acessem, né, todas as lives, acessem o Instagram da Coaching for Action e as lives lá no YouTube da Coaching for Action. Foi um presente ter conhecido o seu trabalho. Muito obrigada, presente para mim ter você acompanhando o meu trabalho. Desde janeiro estamos juntos e com a sua ajuda a gente vem construindo esse espaço de troca, de experiência, de compartilhamento. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos.